O chocante segredo do assassino em série de Waverly, revelado em documentário aterrorizante. Os gritos ecoaram nas ruas desertas de Waverly, uma cidade marcada por sombras e mistérios sombrios. O notório assassino em série, conhecido como A Sombra, transformou este lugar em um verdadeiro pesadelo. As vítimas eram escolhidas a dedo, desaparecendo sem deixar rastro, despertando o pavor coletivo. Clara, uma jornalista obstinada, decidiu que era hora de descobrir a verdade por trás desses crimes horrendos. O que começou como um documentário rapidamente se transformou em uma busca desesperada por respostas que sua linhagem parecia guardar com fervor. Ao caminhar pelas ruas vazias, Clara sentia o peso das memórias de infância. Flashbacks de sorrisos e risos se misturavam a imagens aterrorizantes. Uma mãe sempre alerta, segredos sussurrados, um pai distante. À medida que se aprofundava em sua investigação, visões perturbadoras surgiam em sua mente, como sombras dançando na escuridão. O silêncio era esmagador, cortado apenas pelo vento que parecia trazer sussurros do passado. Os moradores da cidade se mostraram hostis. Gritos de alerta ecoavam pelas calçadas. Não mexa em feridas abertas! Um ex-policial, olhos cansados e profundamente afetado, alertou-a sobre os perigos de reviver a dor que acometia a comunidade. Alguns segredos são melhores enterrados. Suas palavras a seguiram como uma sombra, e Clara sabia que ele escondia mais do que deixava transparecer. Cada pista coletada, cada testemunho, a levava a uma revelação assustadora. Sua mãe tinha ligação direta com a sombra. O choque a atingiu como um soco no estômago. Como poderia sua mãe, que ela conheceu como uma heroína, estar ligada a uma história tão terrível? Clara se viu dividida entre a necessidade de descobrir a verdade e o medo de enfrentar o que poderia ser um legado de traição. Os dias passavam e as noites tornavam-se cada vez mais pesadas, cheias de pesadelos em que rostos familiares se tornavam estranhos. Um novo crime abalou a cidade, intensificando a pressão em cima dela. Sua pesquisa, agora uma corrida contra o tempo, envolvia não apenas a busca por verdades, mas a luta contra fantasmas que não a deixariam em paz. Quão longe eu irei para saber a verdade, pensou Clara, mergulhando ainda mais nos registros antigos, na procura de respostas que pudessem resgatar ou condenar sua história familiar. Os ecos do passado não eram apenas lembranças, eram correntes que a puxavam para baixo, dificultando cada passo. À medida que desvendava o horror, era confrontada com a possibilidade de que a dor que sentia não se limitava apenas a ela, mas a toda a comunidade de Waverly. O que Clara faria ao descobrir que o monstro reside em seu próprio sangue? Ela tinha que saber. A verdade poderia salvá-la ou destruí-la de uma vez por todas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os ecos do passado reverberavam na mente de Clara, cada um mais pesado que o anterior. A sombra agora
era mais do que um monstro distante. Ela estava ligada a ele de maneira inegável. A pergunta pulsava em sua cabeça. Quem era realmente sua mãe? Foi num desses dias obscuros, quando a chuva começava a cair como lágrimas do céu, que tudo mudou. Clara estava revisando registros antigos em uma biblioteca empoeirada. A luz amarelada das lâmpadas piscando como se estivessem sussurrando segredos. O cheiro do papel envelhecido a envolvia, criando uma atmosfera quase mágica, ou talvez assombrosa. Enquanto analisava um diário desgastado, um nome apareceu, causando um nó na garganta. Evelyn! Evelyn! Sua mãe! As páginas estavam repletas de anotações confusas. Algumas delas fazendo referência a um grupo obscuro que operava na cidade anos atrás. Palavras como seita, ritual e sacrifício estavam riscadas com manchas de tinta que pareciam algumas lágrimas secas. Clara engoliu em seco. Sua mente disparou. O que ela fez? O que isso significa? Ela precisava de respostas, e a resposta mais próxima parecia estar no velho armazém abandonado que estava no centro da cidade. Um lugar sussurrado nas conversas furtivas dos moradores. A chuva caía mais forte e Clara se via correndo para o armazém, cada gota parecendo um golpe de realidade. Ao entrar, o barulho da porta rangendo soou como um lamento. O lugar estava surreal, envolto em sombras profundas. Mas havia algo que brilhava ao longe. Uma luz que viu uma mesa empoeirada, coberta com objetos estranhos, símbolos que não conseguia decifrar. No centro da mesa, um retrato. Era uma figura envolta em uma capa, com os olhos penetrantes que a fixavam. E ao lado, uma caixa antiga. Clara abriu com cautela, e dentro dela havia fotografias desbotadas de pessoas que lembravam os rostos de algumas das vítimas de A Sombra. Sua mão tremia ao reconhecer aqueles olhares horrorizados, mas uma nova imagem a fez congelar. A mulher da foto era Evelyn. Em uma das imagens, ela estava com outras pessoas, todas com os mesmos olhos e um sorriso perturbador. Clara sentiu um frio na espinha. Não! Não pode ser. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas não da maneira que ela esperava. Um barulho atrás dela a fez girar rapidamente. Um homem se materializou nas sombras. A expressão em seu rosto era a mistura perfeita de raiva e desespero. Era o ex-policial que a havia alertado antes. Eu disse para você não mexer nas feridas, Clara. Ele avançou e seu olhar estava cheio de uma urgência aterradora. Você não faz ideia do que está se metendo. Eu sei quem você é. Eu descobri a verdade sobre minha mãe. Clara gritou, a adrenalina a impulsionando. Mas as palavras do ex-policial causaram um eco, uma fissura no tempo. Ele parou e o pânico estourou em seus olhos. Você não está pronta para isso. Sua mãe, ela não era apenas a sombra. Ela era a líder da seita. O mundo de Clara desabou. O que ela pensou que era um legado de tragédia era um pesadelo muito maior. Sua mãe. Não apenas uma heroína, mas o coração de algo mais sombrio. E no exato momento em que o choque a atinge, uma sirene cortou o ar. A polícia. O tempo estava se esgotando. Ela precisaria decidir rapidamente: fugir e preservar a imagem que tinha de sua mãe, ou ficar e enfrentar a verdadeira natureza de seu passado. O que Clara faria agora? A verdade estava cada vez mais perto, mas a dor? Ah, essa estava apenas começando.
Clara ficou paralisada, as palavras do ex-policial ecoando em sua cabeça como um tambor sinistro. Sua mãe, a heroína que sempre conhecera, era na verdade a líder de uma seita obscura? O pânico se espalhou pelo seu corpo como um veneno, a adrenalina a fazendo sentir um turbilhão de emoções opostas. Mas ela não tinha tempo para processar isso. A sirene da polícia se aproximava e ela sabia que precisava agir. Quem mais sabia disso? Clara perguntou, a voz tremendo enquanto olhava para o homem à sua frente. Ele parecia prestes a falar, mas então um grito agudo ecoou do corredor escuro ao fundo do armazém, interrompendo a tensão à sua volta. Vem! O ex-policial gritou, puxando-a para uma porta lateral. Numa tentativa de escapar, o coração dela disparou enquanto ele a guiava através das sombras, sem saber o que as esperava. Assim que passaram pela porta, o silêncio se quebrou novamente, substituído por vozes familiares. Clara reconheceu uma delas. Era sua mãe! Evelyn, ela sussurrou, o nome preso em sua garganta. O ex-policial a puxou mais rápido, mas Clara se desvencilhou. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo. Olhando por uma fresta, na porta, ela viu sua mãe em uma sala iluminada. Evelyn estava cercada por um grupo de pessoas, todas amontoadas em torno de uma mesa coberta com velas acesas e símbolos desenhados com tintas vermelhas. É agora ou nunca, pensou Clara, um impulso a levando a abrir a porta de vez. Neste momento, tudo parecia parar. As pessoas no centro viraram-se para ela, e quando os olhares de Clara encontraram os de sua mãe, a expressão de Evelyn era de uma mistura de alívio e pavor. Clara! O que você está fazendo aqui? Ela disse, mas havia um brilho nos olhos que não combinava com a preocupação materna. Eu descobri tudo! Clara gritou, e as palavras saíram como um borrão de emoções. Você está envolvida com isso? Ela apontou para as figuras ao redor da mesa, agora cada vez mais confusas e tensas. Você era líder da seita. O grupo começou a murmurá-los, e antes que alguém pudesse responder, um rosto conhecido apareceu na multidão. Era um dos antigos amigos de infância de Clara, Lucas, que ela nunca soube que estava envolvido com esse mundo sombrio. Ele sorriu, mas a expressão era distante, como se a conexão com ela tivesse desaparecido. A sua mãe sempre fez o que precisava, Clara. Nós temos um propósito aqui, e você também faz parte disso, Lucas disse, a calma em sua voz contrastando com a tempestade em sua mente. Clara sentiu um frio intenso no estômago. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, já temendo o que poderia ouvir. Você está destinada a liderar Clara. É a única forma de salvar Waverly das garras de Assombra. Ele disse, como se a resposta fosse simples. A revelação a atingiu como um escopo de luz, seus pensamentos se embaralhando. Era verdade? A sombra poderia ser parte de algo maior? Uma questão de legados e destinos? A dor do que sua mãe havia feito agora parecia menos sobre crime e mais sobre uma luta pelo poder. No entanto, antes que pudesse processar qualquer coisa, o ex-policial surgiu na entrada, seus olhos arregalados e possessivos. Vocês estão fazendo um grande erro. A sombra não é o que parece. Você está se perdendo, Clara. O ambiente estava tenso, cheio de vozes levantadas, o nervosismo tomado pela incerteza. O grupo à sua frente começou a se mover, e com isso a tensão aumentou. Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O ex-policial, desesperado, gritou:
Se você virar as costas agora, não haverá retorno. Evelyn olhou para Clara, um profundo abismo de emoções passando de uma para outra. O que era complicado estava se tornando ainda mais sombrio. Clara não apenas cogitava sobre o que sua mãe era, mas também quem ela poderia se tornar. E a saída parecia cada vez mais longe, enquanto o ciclo de horror se fechava ao seu redor. A dúvida cerrava seu coração. Quem realmente sou eu? Clara pensou, lutando contra seu passado, enquanto a verdade se tornava uma armadilha mortal. Estava selando seu destino, ou poderia ainda ter a chance de salvar a cidade e a si mesma. Clara ficou paralisada, as palavras do ex-policial ecoando em sua cabeça como um tambor sinistro. Sua mãe, a heroína que sempre conhecera, era, na verdade, a líder de uma seita obscura. O pânico se espalhou pelo seu corpo como um veneno, a adrenalina a fazendo sentir um turbilhão de emoções opostas. Mas ela não tinha tempo para processar isso. A sirene da polícia se aproximava, e ela sabia que precisava agir. Quem mais sabia disso? Clara perguntou, a voz tremendo enquanto olhava para o homem à sua frente. Ele parecia prestes a falar, mas então um grito agudo ecoou do corredor escuro ao fundo do armazém, interrompendo a tensão ao seu redor. Vem! O ex-policial gritou, puxando-a para uma porta lateral, numa tentativa de escapar. O coração dela disparou enquanto ele a guiava através das sombras, sem saber o que as esperava. Assim que passaram pela porta, o silêncio se quebrou novamente, substituído por vozes familiares. Clara reconheceu uma delas. Era sua mãe! Evelyn! Ela sussurrou o nome preso em sua garganta. O ex-policial a puxou mais rápido, mas Clara se desvencilhou. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo. Olhando por uma fresta na porta, viu sua mãe cercada por um grupo de pessoas, todas amontoadas em torno de uma mesa coberta com velas acesas e símbolos desenhados com tintas vermelhas. É agora ou nunca, pensou Clara, um impulso a levando a abrir a porta de vez. Neste momento, tudo parecia parar. As pessoas no centro viraram-se para ela. E quando os olhares de Clara encontraram os de sua mãe, a expressão de Evelyn era de uma mistura de alívio e pavor. Clara, o que você está fazendo aqui? Ela disse, mas havia um brilho nos olhos que não combinava com a preocupação materna. Eu descobri tudo! Clara gritou, e as palavras saíram como um borrão de emoções. Você está envolvida com isso? Ela apontou para as figuras ao redor da mesa, agora cada vez mais confusas e tensas. Você era líder da seita! O grupo começou a murmurá-los, e antes que alguém pudesse responder, um rosto conhecido apareceu na multidão. Era um dos antigos amigos de infância de Clara. Lucas, que ela nunca soube que estava envolvido com esse mundo sombrio. Ele sorriu, mas a expressão era distante, como se a conexão com ela tivesse desaparecido. A sua mãe sempre fez o que precisava, Clara. Nós temos um propósito aqui, e você também faz parte disso. Lucas disse, a calma em sua voz contrastando com a tempestade em sua mente. Clara sentiu um frio intenso no estômago. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, já temendo o que poderia ouvir. Você está destinada a liderar, Clara. É a única forma de salvar Waverly das garras de Assombra, ele disse, como se a resposta fosse simples. A revelação a atingiu como um escopo de luz, seus pensamentos se embaralhando. Era verdade? A sombra poderia ser parte de algo maior? Uma questão de legados e destinos? A dor do que sua mãe havia feito agora parecia menos sobre crime e mais sobre uma luta pelo poder. No entanto, antes que pudesse processar qualquer coisa,
O ex-policial surgiu na entrada, seus olhos arregalados e possessivos. Vocês estão fazendo um grande erro. A sombra não é o que parece. Você está se perdendo, Clara. O ambiente estava tenso, cheio de vozes levantadas. O nervosismo tomado pela incerteza. O grupo à sua frente começou a se mover, e com isso a tensão aumentou. Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O ex-policial, desesperado, gritou: "Se você virar as costas agora, não haverá retorno." Evelyn olhou para Clara, um profundo abismo de emoções, passando de uma para outra. O que era complicado estava se tornando ainda mais sombrio. Clara não apenas cogitava sobre o que sua mãe era, mas também quem ela poderia se tornar. E a saída parecia cada vez mais longe, enquanto o ciclo de horror se fechava ao seu redor. A dúvida cerrava seu coração. Ninguém pode saber sobre isso, Clara. Nada além de nós pode saber. Lucas continuou, um sorriso sombrio no rosto. Ou você sabe, coisas terríveis podem acontecer. Mas antes que pudesse protestar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou o armazém. As paredes vibraram. Clara se virou e lá estava um pequeno dispositivo cinético, pulsando e emitindo um som agudo. "Um movimento, um passo e tudo acaba!" gritou o ex-policial, lutando contra o pânico. Evelyn gritou: "Não, Clara!" A voz dela era cheia de desespero. O dispositivo começou a emitir um zumbido ensurdecedor, e uma série de imagens começou a vagar pelo ar, como hologramas, revelando a história da seita. Mas algo estava errado. Uma imagem chamou a atenção de Clara. Uma foto de sua mãe, com um homem que ela não reconheceu. Ele a olhava fixamente. E o mais chocante, o homem era idêntico a ela. O melhor, a um trecho da sua infância. Você não é minha mãe!" Clara gritou, o mundo à sua volta desmoronando. O verdadeiro horror a atingiu. Ela não era apenas filha de Evelyn, mas parte de algo muito maior, algo que conecta gerações. Sempre foi um teste, Clara, um experimento. Lucas falou, sua voz agora cheia de rancor. E você é o resultado. O choque a paralisou. A verdade estava nas sombras, esperando para ser revelada. Estava prestes a entender sua verdadeira origem, quando a explosão atingiu de novo. E tudo virou escuridão. Clara caiu. A consciência escorrendo tão rapidamente quanto a compreensão de seu passado. O que isso significava? Seu destino estava apenas começando. Mas a cada segundo, a conexão se tornava ainda mais obscura e aterradora. O que ela faria agora? Clara caiu. A consciência escorria como água entre seus dedos. As imagens se misturavam. As vozes se distorciam e enquanto tudo ao seu redor se apagava, um único pensamento ecoava em sua mente. Quem sou eu realmente? A escuridão a envolveu suavemente, como um cobertor gelado e pesado. Mas antes que pudesse se entregar completamente, um grito cortou o silêncio. Clara! A voz era inconfundivelmente a de sua mãe, cheia de pavor. Subitamente, a escuridão se dissipou e a luz estourou sobre ela como um flash. Clara levantou a cabeça, confusa, para ver sua mãe lutando contra um grupo de homens. "Você não deveria ter vindo!" Evelyn gritava, provocando uma onda de confusão em Clara. A cena era caótica e os sussurros cresciam em intensidade
enquanto o ex-policial tentava manter a multidão sob controle. Clara olhou ao redor e o horror começou a se instalar em seu estômago. Lucas estava nestes homens. Seu sorriso de antes tinha desaparecido. Agora ele observava, vigilante. Você não sabe com quem está lidando. Clara! Lucas gritou. Suas palavras a cortaram como uma lâmina. As consequências disso podem ser devastadoras. Ela olhou de volta para sua mãe, tentando encontrar respostas. Evelyn estava se debatendo, presa em um conflito de lealdades. As expressões em seu rosto estavam mudando rapidamente entre pavor e determinação. Escolha um lado! Clamou o ex-policial, elevando a voz. Se você se juntar a eles, se tornará parte. Deu um passo à frente e Clara percebeu seu rosto. Era um espelho de si mesma. Ele se apresentou como seu pai. Surpresa, ele disse, com uma voz suave e ameaçadora. O choque percorreu o corpo dela como uma corrente elétrica. Como? O que estava acontecendo? Mas você está morto, Clara murmurou, aterrorizada. O homem sorriu. Um sorriso que parecia ter muito a dizer. Morrendo não significa que você realmente se foi, querida. E agora você está aqui, em casa. Agora, tudo começou a se desmoronar. Tudo o que ela pensava saber, tudo o que sentia por sua mãe, seu passado, sua linhagem, era uma teia de mentiras e verdades distorcidas. Evelyn, uma líder de seita, escondendo verdades do passado que envolviam Clara, que na verdade era parte de uma linha sanguínea ainda mais antiga. E obscura! Evelyn! Clara exclamou, sua voz cheia de desespero. O que isso significa? Você escondeu isso de mim? Evelyn desviou o olhar e um silêncio constrangedor tomou conta do ar. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela finalmente respondeu, sua voz tremendo. Clara estava paralisada e a multidão a observava, sussurrando. Aquela revelação cortou mais fundo que qualquer faca. Seu pai, uma sombra de suas memórias, e sua mãe, uma estranha. Mas o que significava tudo isso? O que ela realmente herdara? O ciclo de terror da sombra se tornava um labirinto de dilemas familiares, com consequências muito mais profundas. Clara se sentiu perdida em uma rede de mentiras. Diante da tensão e das expectativas, Clara percebeu que seu destino estava nas suas mãos. A escolha estava ali, clara como o dia. Mas a dúvida e o medo a paralisavam. Fugir poderia significar escapar, mas enfrentar tudo isso também poderia ser sua salvação ou sua total destruição. No momento em que a sirene da polícia soou mais ao longe, Clara teve um último pensamento. O que aconteceria se escolhesse não só confrontar a verdade, mas aceitá-la? O que aconteceria se decidisse se aliar à sombra? A vida em Waverly nunca mais seria a mesma. E ela sabia que a linha entre o bem e o mal estava prestes a se desfocar completamente. E assim, diante daquela encruzilhada, Clara se sentiu totalmente sozinha, enquanto cada uma de suas opções parecia se desintegrar em suas mãos. Onde ela realmente pertencia? Clara caiu. A consciência escorria como água entre seus dedos. As imagens se misturavam, as vozes se distorciam. E enquanto tudo ao seu redor se apagava, um único pensamento ecoava em sua mente. Quem sou eu realmente? A escuridão a envolveu suavemente como um cobertor gelado e pesado. Mas antes que pudesse se entregar completamente, um grito cortou o silêncio. Clara! A voz era inconfundivelmente a de sua mãe, cheia de pavor.
Subitamente, a escuridão se dissipou e a luz estourou sobre ela, como um flash. Clara levantou a cabeça, confusa, e viu sua mãe lutando contra um grupo de homens. Você não deveria ter vindo! Evelyn gritava, provocando uma onda de confusão em Clara. A cena era caótica e os sussurros cresciam em intensidade enquanto o ex-policial tentava manter a multidão sob controle. Clara olhou ao redor e o horror começou a se instalar em seu estômago. Lucas estava nesses homens. Seu sorriso tinha desaparecido. Agora ele observava. Vigilante. Você não sabe com quem está lidando, Clara. Lucas gritou. Suas palavras a cortaram como uma lâmina. As consequências disso podem ser devastadoras. Ela olhou de volta para sua mãe, tentando encontrar respostas. Evelyn estava se debatendo, presa em um conflito de lealdades. As expressões em seu rosto mudavam rapidamente entre pavor e determinação. Escolha um lado! Clamou o ex-policial, elevando a voz. Se você se juntar a eles, se tornará parte do ciclo novamente. Em uma fração de segundo, todo o ambiente pareceu congelar. Uma figura ao fundo começou a se mover mais rapidamente. Um homem de terno escuro que Clara não reconhecia. Ele estava a cerca de 1 metro mais atrás de Lucas, observando a cena com uma tensão quase palpável. E em um momento, tudo mudou. O homem deu um passo à frente. E Clara percebeu seu rosto era um espelho de si mesma. Ele se apresentou como seu pai. Surpresa! Ele disse com uma voz suave e ameaçadora. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Como? O que estava acontecendo? Mas você está morto! Clara murmurou, aterrorizada. O homem sorriu. Um sorriso que parecia ter muito a dizer. Morrendo não significa que você realmente se foi, querida. E agora você está aqui, em casa. Agora, tudo começou a se desmoronar. Tudo o que ela pensava saber, tudo o que sentia por sua mãe, seu passado, sua linhagem, era uma teia de mentiras e verdades distorcidas. Evelyn, uma líder de seita, escondendo verdades sobre Clara que envolviam não só sua origem, mas um destino muito mais sombrio. Evelyn! Clara exclamou, sua voz cheia de desespero. O que isso significa? Você escondeu isso de mim? Evelyn desviou o olhar e um silêncio constrangedor tomou conta do ar. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela finalmente respondeu, sua voz tremendo. Clara ficou paralisada e a multidão a observava, sussurrando. Aquela revelação cortou mais fundo que qualquer faca. Seu pai, uma sombra de suas memórias, e sua mãe, uma estranha. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma explosão de luz iluminou a sala. Um dispositivo começou a apitar, pulsando em um ritmo frenético. O ex-policial gritou, vão! E todo o grupo começou a se mover rapidamente. Mas a agitação só aumentou. Clara sentiu uma pressão no peito, o medo tomando conta. Então, subitamente, uma figura encapuzada entrou na sala, segurando uma arma. Avalie suas opções, disse a voz, baixa e ameaçadora. Era alguém que não reconhecia, mas a presença dela estava repleta de poder. Todos ficaram em silêncio. O medo era palpável. Clara estava à beira de um colapso. Quem é você? Clara conseguiu dizer, a voz trêmula. A figura removeu o capuz, revelando um rosto que fez Clara tremer. Era uma versão mais velha de si mesma. Surpresa! Eu sou você, disse a mulher, com um sorriso enigmático. Clara não conseguia entender. Como isso é possível? Ela sussurrou,
lutando contra a vertigem. Eu sou você do futuro, a mulher explicou, enquanto o caos continuava ao redor. Você precisa escolher. Salvaremos Waverly ou a deixaremos sucumbir? Mas a confusão a envolvia como um nevoeiro. A escolha era impossível, e enquanto a sala parecia girar, Clara sentiu uma nova verdade surgir dentro dela. O que isso significava para sua vida, para sua mãe e para a cidade? O ex-policial gritou de novo, desta vez com urgência. Faça isso antes que seja tarde demais. Mas Clara estava perdida em um labirinto de identidades, de dilemas impossíveis, sem saber qual caminho escolher. A sirene da polícia soou mais próxima. E nesse momento, tudo começou a desmoronar. O que viria a seguir seria uma batalha não apenas contra o passado, mas também contra o futuro que ela mesma poderia se tornar. E assim, a dúvida se espalhou mais uma vez. Quem realmente era Clara? E qual seria seu papel na história que estava prestes a ser reescrita? A verdade definitivamente estava a um passo de ser revelada. Clara estava paralisada, a mente girando em um caos desgastante. Tudo havia mudado em um piscar de olhos. Seu pai, o homem que ela pensava estar morto, agora ficava bem na sua frente. A voz suave e ameaçadora ecoando em seus ouvidos. O ambiente pulsava com um frenesi de emoções, o medo cortando o ar como uma lâmina afiada. Como assim você é meu pai? Ela mal conseguia perguntar, sua voz embargada. Eu sempre estive aqui, Clara. E você também, ele respondeu, seu olhar intenso penetrando em sua alma. A tensão crescente na sala era palpável. Evelyn, sua mãe, olhava para eles. Uma tempestade de emoções em seu rosto. Você sabia, não é? Clara gritou, voltando sua indignação contra Evelyn. O que mais ela havia escondido? Eu pensei que poderia proteger você. Evelyn sussurrou, com lágrimas nos olhos. Mas o olhar de Clara era um raio de fogo, repleto de decepção. Proteger de quê? A verdade? Calma! Lucas interveio. Agora, com uma voz que misturava urgência e medo. Se vocês não se unirem, o que realmente nos ameaça virá à tona. Mas a confusão era grande, e as palavras dele pareciam ecoar em um abismo sem fim. Um novo homem, com um ar de autoridade, entrou no grupo, envergando um terno escuro. Precisamos de você, Clara. Ele disse, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Você é a chave para tudo isso. O ex-policial gritou. A sombra precisa ser parada. Não se unam a ela. Então, em um movimento brusco, o homem do terno avançou, puxando uma arma. Clara sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. A sombra não é quem você pensa que é. O ar se tornou mais denso. A tensão gripava todo mundo ali. Deixa eu adivinhar? Você está com medo dela também. Clara retrucou, a raiva transbordando. A figura sombria do homem se aproximou, colocando o dedo no gatilho, sua voz calma na tempestade. Estamos todos aqui em busca de proteção ou condenação. Nesse instante, uma explosão ressoou, fazendo todos estremecerem. A luz ofuscante moveu-se pelo espaço, revelando novas realidades. Clara sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Gritou, enquanto um oficial da polícia entrou correndo, pistola em punho. Saia! Saia agora! O oficial gritava, a voz cheia de pânico. A sala mergulhou em confusão. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, e nesse turbilhão, Clara foi empurrada para longe do grupo.
O homem do terno a olhava com o mesmo sorriso, agora ameaçado pela possibilidade de serem pegos. Enquanto a confusão tomava conta, Clara avistou um objeto no chão. Uma caixa, pequena, coberta de poeira. Instintivamente, ela se abaixou e a pegou. Ao abrir, seu mundo virou de cabeça para baixo. Fotografias. Muitas delas, mas cada uma delas mostrava algo que Clara não poderia entender a princípio. Eram imagens dela mesma em várias idades, com todos aqueles que estavam ali. Sua mãe, seu pai e até mesmo Lucas. Mas não eram apenas fotos, havia recortes de notícias, relatórios. O mais chocante era uma anotação. O verdadeiro legado será revelado no momento certo. O tempo parecia parar. O que está acontecendo? Clara gritou, olhando para cada um deles em busca de uma resposta. O que significa tudo isso? Evelyn passou diretamente por Clara, tentando chegar ao homem, gritando: "Não! Você não entende! Ele não pode saber!" Nesse ponto, a adrenalina tomou conta de Clara. "O que você sabe que não está me contando?" E antes que alguém pudesse responder, a luz estourou novamente, mergulhando todos na escuridão. Agitação, gritos, pânico, até que um grito ressoou no fundo. "Clara, vem aqui!" Era a voz de sua mãe, novamente cheia de desespero. Naquele instante, tudo foi claro. O que o homem do terno tinha para contar estava prestes a mudar tudo, e talvez quem ela realmente era. Mas a pergunta grave também pulsava. O que se revelaria se a verdade fosse exposta? Clara não sabia se estava pronta para saber. A polêmica estava apenas começando. E o legado da sombra poderia vir à tona em qualquer segundo. O que isso significava? E, acima de tudo, ela estava realmente preparada para lidar com o destino que a aguardava? Tudo que estava por vir poderia se transformar em um pesadelo relativamente mais sombrio ou em uma libertação inesperada. Clara estava paralisada, a mente girando em um caos desgastante. Tudo havia mudado em um piscar de olhos. Seu pai, o homem que ela pensava estar morto, agora estava bem na sua frente. A voz suave e ameaçadora ecoando em seus ouvidos. O ambiente pulsava com um frenesi de emoções, o medo cortando o ar como uma lâmina afiada. "Como assim você é meu pai?" Ela mal conseguia perguntar, sua voz embargada. "Eu sempre estive aqui, Clara, e você também", ele respondeu, seu olhar intenso penetrando em sua alma. A tensão crescente na sala era palpável. Evelyn, sua mãe, olhava para eles, uma tempestade de emoções em seu rosto. "Você sabia, não é?" Clara gritou, voltando sua indignação contra Evelyn. O que mais ela havia escondido? "Eu pensei que poderia proteger você", Evelyn sussurrou, lágrimas nos olhos. Mas o olhar de Clara era um raio de fogo, repleto de decepção. "Proteger de quê? A verdade?" "Calma", Lucas interveio, sua voz misturando urgência e medo. "Se vocês não se unirem, o que realmente nos ameaça virá à tona." Mas a confusão aumentava, e as palavras dele pareciam ecoar em um abismo sem fim. Um novo homem de terno escuro entrou no grupo. "Precisamos de você, Clara", disse ele. Um sorriso enigmático se formando. "Você é a chave para tudo isso." O ex-policial gritou. "A sombra precisa ser parada. Não se unam a ela." Um movimento brusco do homem do terno fez o coração de Clara disparar. Ele puxou uma arma.
O medo agora era palpável. A sombra não é quem você pensa que é. Ao dizer isso, ele disparou a arma. Um tiro ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Clara viu sua mãe se atirar na frente dela. Não! Ela gritou, enquanto o som do impacto parecia reverberar em seus ossos. O corpo de Evelyn caiu e a sala mergulhou em um caos ainda maior. Gritos, empurrões, o ex-policial tentando controlar a situação. O inimigo na sala parecia agora um aliado, e em um instante, Clara percebeu que seu mundo tinha mudado para sempre. Não pode ser! Clara sussurrou, o choque atingindo como um soco no estômago. Agora estava claro. Sua mãe não era apenas a heroína que ela pensava que fosse. Ela havia sido parte das trevas o tempo todo. E se aquilo já não fosse suficiente, um olhar de Lucas a fez tremer. Você não entende, Clara. Da sombra somos nós, Lucas gritou, seu rosto contorcido em desespero. É um ciclo. Não podemos escapar. Um nó se formou em sua garganta. A revelação era devastadora. Todos ali eram parte de alguma trama perversa que ela não compreendia. As imagens, as fotografias da caixa, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Evelyn estava caída no chão e a cena todinha parecia um pesadelo. Clara viu seu pai e a figura vestida de terno se aproximando lentamente. O que você fez? Clara gritou, enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Você era o verdadeiro monstro! Não é tão simples assim, Clara. Seu pai respondeu, a frieza na voz cortante. Você tem um papel maior a cumprir, e a cidade precisa de você. Clara não queria ouvir. Não queria fazer parte disso. Mas a verdade a perseguia como um espectro. O ex-policial se virou, puxando uma arma também. Eu sou a última linha de defesa, gritou, quanto a tensão aumentava. Barulho da sirene da polícia se aproximava, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Clara estava cercada, cada espolha pesando enormemente sobre ela. E no momento em que a sirene soou mais perto, tudo começou a ruir. Um clarão ofuscante preencheu a sala. O homem do terno apontou novamente a arma, seu olhar determinado. Clara sentiu um impulso visceral. Eu não vou ser uma marionete de ninguém! Não vou deixar que vocês direcionem minha vida! E então, sem pensar, ao invés de fugir ou se esconder, Clara avançou. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto se lançava no caminho da bala. O impacto a atingiu como um muro, mas o que aconteceu em seguida foi algo que desafiou todas as leis da lógica e da emoção. Ela não sentiu dor. Em vez disso, uma onda de poder a envolveu, uma conexão com tudo à sua volta. E quando os olhos de Clara se abriram novamente, algo tinha mudado. Agora, ela podia ver o que era real e o que era ilusório. Uma sensação de controle floresceu dentro dela. Clara olhou para todos, especialmente para sua mãe no chão, sabedora de que seu destino estava em suas mãos. E a cada respiração, a cada batida forte do coração, ela sabia que a luta estava longe de acabar. Afinal, a verdade nem sempre era simples, e o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo novamente. Clara estava paralisada, a mente girando em um caos desgastante. Tudo havia mudado em um piscar de olhos. Seu pai, o homem que ela pensava estar morto, agora estava bem na sua frente, a voz suave e ameaçadora ecoando em seus ouvidos. O ambiente pulsava com um frenesi de emoções, o medo cortando o ar como uma lâmina afiada. Como assim você é meu pai? Ela mal conseguia perguntar, sua voz embargada. Eu sempre estive aqui, Clara. E você também, ele respondeu.
seu olhar intenso penetrando em sua alma. A tensão crescente na sala era palpável. Evelyn, sua mãe, olhava para eles, uma tempestade de emoções em seu rosto. Você sabia, não é? Clara gritou, voltando sua indignação contra Evelyn. O que mais ela havia escondido? Eu pensei que poderia proteger você. Evelyn sussurrou, lágrimas nos olhos. Mas o olhar de Clara era um raio de fogo, repleto de decepção. Proteger de quê? A verdade? Calma! Lucas interveio, sua voz misturando urgência e medo. Se vocês não se unirem, o que realmente nos ameaça virá à tona. Mas a confusão aumentava e as palavras dele pareciam ecoar em um abismo sem fim. Um novo homem, de terno escuro, entrou no grupo. Precisamos de você, Clara, disse ele, um sorriso enigmático se formando. Você... Tiro! Ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Clara viu sua mãe se atirar na frente dela. Não! Ela gritou, enquanto o som do impacto parecia reverberar em seus ossos. O corpo de Evelyn caiu e a sala mergulhou em um caos ainda maior. Gritos, empurrões, o ex-policial tentando controlar a situação. O inimigo na sala parecia agora um aliado, e em um instante, Clara percebeu que seu mundo tinha mudado para sempre. Não pode ser. Clara sussurrou, o choque a atingindo como um soco no estômago. Agora estava claro. Sua mãe não era apenas a heroína que ela pensava que fosse. Ela havia sido parte das trevas o tempo todo. E se aquilo já não fosse suficiente, um olhar de Lucas a fez tremer. Você não entende, Clara. A sombra somos nós, Lucas gritou, seu rosto contorcido em desespero. É um ciclo. Não podemos escapar. Um nó se formou em sua garganta. A revelação era devastadora. Todos ali eram parte de alguma trama perversa que ela não compreendia. As imagens, as fotografias na caixa, tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Evelyn estava caída no chão e a cena todinha parecia um pesadelo. Clara viu seu pai e a figura vestida de terno se aproximando lentamente. O que você fez? Clara gritou, enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Você era o verdadeiro monstro? Não é tão simples assim, Clara. Seu pai respondeu, a frieza na voz cortante. Você tem um papel maior a cumprir, e a cidade precisa de você. Clara não queria ouvir, não queria fazer parte disso, mas a verdade a perseguia como um espectro. O ex-policial se virou, puxando uma arma também. Eu sou a última linha de defesa, gritou, enquanto a tensão aumentava. O barulho da sirene da polícia se aproximava, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Clara estava cercada, cada escolha pesando enormemente sobre ela. E no momento em que a sirene soou mais perto, tudo começou a ruir. Um clarão ofuscante preencheu a sala. O homem do terno apontou novamente a arma, seu olhar determinado. Clara sentiu um impulso visceral. Eu não vou ser uma marionete de ninguém. Não vou deixar que vocês direcionem minha vida. E então, sem pensar, ao invés de fugir ou se esconder, Clara avançou. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto se lançava no caminho da bala. O impacto a atingiu como um muro. Mas o que aconteceu? Em seguida, foi algo que desafiou todas as leis da lógica e da emoção. Ela não sentiu dor. Em vez disso, uma onda de poder a envolveu, uma conexão com tudo à sua volta.
E quando os olhos de Clara se abriram novamente, algo tinha mudado. Agora ela podia ver o que era real e o que era ilusório. Uma sensação de controle floresceu dentro dela. Clara olhou para todos, especialmente para sua mãe no chão, sabedora de que seu destino estava em suas mãos. E a cada respiração, a cada batida forte do coração, ela sabia que a luta estava longe de acabar. Afinal, a verdade nem sempre era simples. E o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo novamente. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Um estalo reverberou no ar, como se algo estivesse prestes a se rasgar. Uma luz intensa preencheu a sala e uma explosão de energia a envolveu. Clara gritou, mas a voz dela foi consumida pelo som ensurdecedor. Quando a luz se dissipou, o que sobrou deixou Clara em choque absoluto. O ex-policial e o homem do terno agora estavam de joelhos, olhando para o espaço em branco que antes estava vazio na sala. A realidade parecia desmoronar. Então, uma figura de uma mulher surgiu da névoa. Sua presença era estranha, mas familiar ao mesmo tempo. Sou eu, Clara, sua avó. A voz dela era poderosa e suave. O tempo congelou. Esconder a verdade nunca foi uma opção. E chegou a hora de você conhecer tudo. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sombra, não. É o que você pensa. É mais profundo, mais complicado. É ancestral. As palavras dela reverberavam na mente de Clara como uma profecia. A atenção de todos se voltou para a nova presença. Lucas, com os olhos arregalados, murmurou: "Mas você não deveria estar aqui. É por isso que você precisa entender, Clara", disse a avó com um olhar firme. A verdade é um ciclo eterno. Sua mãe, seu pai, todos nós somos peças nesse jogo. E com isso vem um poder. O verdadeiro legado que você herdou não é só uma maldição, mas uma chance de redenção. Uma onda de incredulidade invadiu Clara. Mas como? O que eu faço com isso? A avó sorriu de forma enigmática. O que você fizer a partir daqui determinará o destino de Waverly. Você é mais forte do que imagina. Mas o caminho a seguir é perigoso. Você e sua família precisam se unir ou o que resta de tudo o que amamos será perdido. A sala ficou em tensão. A revelação era esmagadora. Poder, legado, maldição, tudo se entrelaçava de maneira confusa. Clara olhou para cada rosto ao seu redor, buscando respostas. Mas, no fundo, sentiu que nenhuma resposta estava realmente ao seu alcance. O que significava tudo isso? Quais escolhas deveriam ser feitas? A cidade estava à beira do colapso e Clara precisava decidir em quem confiar. O verdadeiro perigo estava mais perto do que ela pensava. Clara estava paralisada, a mente girando em um caos desgastante. Tudo havia mudado em um piscar de olhos. Seu pai, o homem que ela pensava estar morto, agora estava bem na sua frente. A voz suave e ameaçadora ecoando em seus ouvidos. O ambiente pulsava com um frenesi de emoções, o medo cortando o ar como uma lâmina afiada. "Como assim você é meu pai?" Ela mal conseguia perguntar, sua voz embargada. "Eu sempre estive aqui, Clara. E você também." Ele respondeu, seu olhar intenso, penetrando em sua alma. A tensão crescente na sala era palpável. Evelyn, sua mãe,
olhava para eles, uma tempestade de emoções em seu rosto. Você sabia, não é? Clara gritou, voltando sua indignação contra Evelyn. O que mais ela havia escondido? Eu pensei que poderia proteger você. Evelyn sussurrou, lágrimas nos olhos. Mas o olhar de Clara era um raio de fogo, repleto de decepção. Proteger de quê? A verdade? Calma, Lucas interveio, sua voz misturando urgência e medo. Se vocês não se unirem, o que realmente nos ameaça virá à tona. Mas a confusão aumentava, e as palavras dele pareciam ecoar em um abismo sem fim. Um novo homem de terno escuro entrou no grupo. Precisamos de você, Clara, disse ele, um sorriso enigmático se formando. Você é a chave para tudo isso. O ex-policial gritou. A sombra precisa ser parada. Não se unam a ela. Um movimento brusco do homem do terno fez o coração de Clara disparar. Ele puxou uma arma. E medo agora era palpável. A sombra não é quem você pensa que é. Ao dizer isso, ele disparou a arma. Um tiro ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Clara viu sua mãe se atirar da frente dela. Não! Ela gritou, enquanto o som do impacto parecia reverberar em seus ossos. O corpo de Evelyn caiu e a sala mergulhou em um caos ainda maior. Gritos, empurrões, o ex-policial tentando controlar a situação. O inimigo na sala parecia agora um aliado e em um instante, Clara percebeu que seu mundo tinha mudado para sempre. Não pode ser! Clara sussurrou, o choque a atingindo como um soco no estômago. Agora estava claro. Sua mãe não era apenas a heroína que ela pensava que fosse. Ela havia sido parte das trevas o tempo todo. E se aquilo já não fosse suficiente, um olhar de Lucas a fez tremer. Você não entende, Clara. A sombra somos nós. Lucas gritou, seu rosto contorcido em desespero. É um ciclo, não podemos escapar. Um nó se formou em sua garganta. A revelação era devastadora. Todos ali eram parte de alguma trama perversa que ela não compreendia. As imagens, as fotografias na caixa, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Evelyn estava caída no chão e a cena todinha parecia um pesadelo. Clara viu seu pai e a figura vestida de terno se aproximando lentamente. O que você fez? Clara gritou, enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Você era o verdadeiro monstro? Não é tão simples assim, Clara. Seu pai respondeu, a frieza na voz cortante. Você tem um papel maior a cumprir e a cidade precisa de você. Clara não queria ouvir, não queria fazer parte disso, mas a verdade a perseguia como um espectro. O ex-policial se virou, puxando uma arma também. Eu sou a última linha de defesa, gritou, enquanto a tensão aumentava. O barulho da sirene da polícia se aproximava e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Clara estava cercada, cada escolha pesando enormemente sobre ela. E no momento em que a sirene soou mais perto, tudo começou a ruir. Um clarão ofuscante preencheu a sala. O homem do terno apontou novamente a arma, seu olhar determinado. Clara sentiu o impulso visceral. Eu não vou ser uma marionete de ninguém. Não vou deixar que vocês direcionem minha vida. E então, sem pensar, ao invés de fugir ou se esconder, Clara avançou. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto se lançava no caminho da bala. O impacto a atingiu como um muro.
Mas o que aconteceu em seguida foi algo que desafiou todas as leis da lógica e da emoção. Ela não sentiu dor. Em vez disso, uma onda de poder a envolveu, uma conexão com tudo à sua volta. E quando os olhos de Clara se abriram novamente, algo tinha mudado. Agora, ela podia ver o que era real e o que era ilusório. Uma sensação de controle floresceu dentro dela. Clara olhou para todos, especialmente para sua mãe no chão, sabedora de que seu destino estava em suas mãos. E cada respiração, a cada batida forte do coração, ela sabia que a luta estava longe de acabar. Afinal, a verdade nem sempre era simples. E o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo novamente. E foi nesse preciso momento que um grito cortou a tensão. Clara! Socorro! A voz vinha de Lucas. Todos se viraram para ele, e o que viram paralisou a sala. Lucas caía, uma faca cravada em suas costas. Ele olhou para Clara. Seus olhos cheios de desespero. Eles são. E então o som da vida escapou de seus lábios. Um choque percorreu o ambiente. O que estava acontecendo? O homem do terno hesitou, sua expressão de surpresa agora substituída por pânico. As luzes começaram a piscar. O ar se tornou espesso como fumaça. As pessoas ao redor começaram a gritar. E o ex-policial se lançou em direção a Lucas, tentando segurá-lo. Mas era tarde demais. O corpo dele caiu pesado no chão. Quem fez isso? Clara gritou, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Como a situação havia se transformado tão rapidamente? Uma onda de confusão tomou conta do ambiente e o caos se instalou. Mas o mais assustador, corpo do padre, um homem que sempre foi visto como um protetor da cidade, surgiu do fundo da sala, sorrindo. Essa é a verdadeira sombra, Clara, disse ele calmamente, enquanto suas palavras gelavam o sangue de todos. O ciclo que você tanto teme não é só uma tradição. É a essência do que somos. A realidade está prestes a ser revelada. E você, minha cara, tem um papel importante nesse jogo. Clara estremeceu. O que ele havia insinuado? E enquanto tudo começava a ruir, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem eram eles realmente? E qual era o verdadeiro legado que agora parecia uma maldição? O pânico